E a questão da salvação, meu irmão? Antigamente, de Jesus vir à Terra, existia a salvação ou só veio acontecer já depois de Jesus nasceu, depois da morte de Cristo? Como é? Se é uma coisa só... Porque geralmente é citado mais assim por Cristo, né? Jesus fala assim. A salvação, ela sempre existiu e ela sempre teve o mesmo mecanismo. Sempre foi e sempre será de uma forma só. Quando a gente lê nas Escrituras que Deus é um só e não muda, ele é o de ontem, é hoje, será para sempre, é porque a história do mundo, a história da redenção, a história do ser humano, a salvação, que é o objeto da nossa conversa, nunca mudou, sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Certo? Se formos para Romanos capítulo 4, nós vamos ver ali falar de Abraão, do pai da fé. Certo? Ali não tinha Jesus, ali não teve cruz, certo? Então, como que Abraão foi salvo? Sim. Por quê? Porque vamos lá no texto. Então é como se fosse pela fé ali ou pelas obras. Então. Eu ia falar isso, mas você tomou a frente. Então pronto. Se formos lá, em Romanos 4, a partir do verso 3, ele diz assim, ó, que diz a Escritura a respeito disso, né? Ele diz assim, ó, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, certo? Ou seja, ele já tinha um crédito, ele já tinha uma poupança de alguma coisa acumulado, porque primeiro ele creu em Deus e ele não apenas creu, mas obedeceu. Essas práticas têm um resultado. A palavra aqui é crédito. Crédito é algo que o banco te dá, é um saldo. Ou seja, você tem alguma coisa acumulada, reservada. Isso é crédito. Era isso que Abraão obteve do Senhor quando creu e o obedeceu. Sendo assim, se formos lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, olha só que interessante. O verso 8 diz assim, ó, pela fé, Abrão, quando chamado, olha o que foi que eu falei, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Que lugar é esse? O verso 13 diz assim, ó, de Hebreus 11. Todos estes quem? Aqui é a relação dos heróis da fé, né? Uma lista completa. Então, é Davi, é Abraão, é Sara, é Raabe, é Gideão. Então, os heróis da fé, não apenas Abraão. O verso 3 diz, todos esses viram pela fé, viveram pela fé e morreram, sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. O verso 13 diz assim, ó, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Certo? Então, o que isso quer dizer? Está falando do céu, da salvação. Se formos para Efésios capítulo 2, verso 11, diz que pela graça sois salvos, e isso não é dom de vós, é de Deus. Então, mediante a fé, somos alcançados pela graça
desde os tempos de Abraão. Sempre foi assim, Cícero. É porque, Sempre foi pela fé, mano. é porque como existe a salvação que Jesus fala, aí a Bíblia diz que os santos ressuscitaram depois que Jesus morreu na cruz, né? Ou seja, eles ali, é como se eles não estivessem no céu, se estivessem por ali dormindo ainda. Não, mas não existe sono. Certo? Que isso fique bem claro. A gente já conversou isso no vídeo passado, né? Semana passada. O povo de Deus não vive dormindo, com sono. Não existe sono da alma. Isso é uma heresia adventista. Certo? O que aconteceu foi que, quando o Senhor morreu, que o véu se rasgou, ele demonstrou o que haveria de acontecer. É tanto que aqueles que ressuscitaram morreram. Não tem nenhum vivo hoje. Só que na volta do Senhor Jesus, quando ele vier agora, em glória, com os exércitos celestiais, nós seremos arrebatados e aqueles que estão no pó da terra ressuscitarão e se colocarão de pé. Do mesmo jeito que quando Jesus morreu. Só que lá eles ressuscitaram ainda com o corpo corruptível. É igual a nós. Nesse momento que eu estou dizendo agora, nos ergueremos, os que estão mortos no pó da terra, se erguerão em corpo incorruptível agora, indestrutível, imaculado, perfeito. Ok? Então, voltando ao assunto lá da salvação, a salvação sempre foi pela graça. Nenhum ser humano seria ou tem condição de ser capaz de alcançar essa salvação. É tudo por graça. Deus nos abençoará com a graça poderosa dele mediante a fé.